Prezado leitor, gostaria de apresentar essa obra que está sendo publicada pela editora Arraiz. É uma obra muito instigante, é uma obra que foi trabalhada inicialmente com o tema partes no processo. Ao tentar desenvolver esse tema, verificou algumas peculiaridades que não eram justificadas pela doutrina tradicional. Percebeu o papel do Ministério Público e percebeu que a Constituição trabalha o Ministério Público como instituição permanente. E isso ficou uma dúvida onde colocar o Ministério Público, como se estabelecer ele como parte processual. Essa obra é uma obra inédita, no seguinte ponto, que ela estabelece novos rumos para colocar o Ministério Público não dentro do Estado, mas sim como instituição permanente. E ao tentar enveredar no assunto instituição, houve a necessidade de abordar alguns conceitos primários. O que seria instituição e instituto? Daí, esse livro abordou o conceito de instituto e instituição, e não só esses conceitos, mas também na base da filosofia, na base da sociologia, na base do direito constitucional, na base do direito do Estado, para conceituar o que seria o Ministério Público como instituição permanente. Daí a obra chegou ao ponto culminante, onde a possibilitou o reconhecimento também do povo como participante, ou seja, o processo como mecanismo inclusivo da participação também popular, conjuntamente com o Ministério Público. Percebeu que o único poder que poderia se falar e se colocar seria o povo. Daí a obra também adentrou ao conceito de povo, adotando concepções de Habermas, adotando concepções de Frederico Miller, adotando concepções da teoria neonacionalista, adotando concepções da teoria popperiana, justamente para testificar os argumentos aqui colocados. É um livro muito instigante. Ele possibilita uma discussão na esfera dos sujeitos processuais, na importância primordial da sua participação, uma participação inclusiva, justamente que percebeu que o Estado, ao expropriar o conflito, ele tentou estabelecer uma solução desse conflito através de um representante. E nós não tentamos, logicamente, desmistificar esse representante, mas também trabalhar uma ideia de inclusão, já que o crime ele afeta muito mais a sociedade do que a própria vítima. Percebeu que a participação das partes, ou seja, dos sujeitos processuais, é extremamente importante. E foi necessário passar por obras para desvendar o que seriam sujeitos processuais também, como obra do Kiovenda, obra do Carnelucci, obra do Lieberman, obra também do professor Rosemiro Pereira Leal e obras como Habermas, Popper, justamente porque foi necessário fazer uma testificação. Ao chegar a essa testificação, chegamos a um conceito. O Ministério Público seria uma instituição permanente, não poder, mas uma instituição permanente ligada ao povo. Por isso que o nome foi colocado, Ministério Público como instituição permanente popular. É uma obra que traz uma inquietação, justamente que ele modifica todo um paradigma colocado, traz novos horizontes. É uma obra extremamente útil para um modelo democrático, para um modelo processual democrático, inclusive participativo. Desde 1988 nós temos uma estrutura constitucional participativa. Foi necessário também fazer uma abordagem de inclusão participativa, como o direito de ação. O direito de ação foi totalmente reestudado nessa obra. O direito de ação foi necessário buscar um novo viés, não o viés do que está colocado no Código Processual Penal, não o viés que está sendo colocado no Código Penal, mas um viés constitucional, para poder incluir outros participantes dentro de uma estrutura democrática. É um livro inquietante, é um livro inédito, é um livro que se faz necessário para uma pós-modernidade, para uma estrutura democrática. Eu agradeço a editora Arraiz pela publicação desse livro e peço o leitor para adquirir esse livro, que é um livro extremamente útil para uma pesquisa democrática. Desde já eu agradeço a todos. Esse livro é um livro instigante, é um livro cheio de teorias, é um livro indicado para o aluno de graduação do curso de Direito, para o aluno da especialização, para o aluno do mestrado, inclusive o aluno do doutorado, já que ele traz várias conotações de várias teorias. Todas as teorias processuais foram abordadas nesse livro, inclusive com diversos autores importantes. Logicamente que esses autores que foi demonstrado nesse livro são insuficiência para chegar num modelo democrático adequado. Então é um livro que ele tem um caminho que pode ser adotado tanto no TGP, na teoria geral do processo, como no processo civil e no processo penal. Então é um livro que é indicado, é um livro que vai auxiliar na compreensão, numa compreensão democrática e numa compreensão constitucional.
uma compreensão constitucional. Então esse livro ele vai nos auxiliar muito numa compreensão dos sujeitos processuais dentro de uma estrutura democrática, com sua inclusive participação, evitando assim uma compreensão de decisões solipsistas. Então está aqui a indicação, novamente agradeço a editora Arraiz, justamente para trazer uma obra tão peculiar ao assunto.